Os soldados Veltori vieram enfeitados quando o céu ainda estava laranja e os fazendeiros do Novo Éden acabavam de acordar. Seus navios desceram pelas nuvens como pássaros escuros, bloqueando o sol nascente. As pessoas da pequena colônia já tinham visto esses navios antes. Todos nos territórios exteriores sabiam o que significavam. O Império Veltori governou 17 sistemas estelares. Eles conquistaram dezenas de espécies ao longo de milhares de anos. Para eles, os humanos não eram nada especiais. Apenas mais uma raça fraca que aprendeu recentemente a viajar entre estrelas. O Império reuniu crianças de espécies inferiores para trabalhar em suas instalações. Era normal para eles. Foi assim que as coisas foram feitas. David Shen estava alimentando as galinhas quando ouviu os navios. Ele largou o balde de ração e correu em direção à casa, com o coração batendo forte no peito. Seus 2 filhos ainda estavam lá dentro. Marcos e Alina, 6 anos, gêmeos com os olhos escuros e o espírito teimoso da mãe. Ele rompeu pela porta e os encontrou na mesa da cozinha, tomando café da manhã. Eles olharam para ele com confusão em seus rostos pequenos. Papai, disse Alina, o que há de errado? Precisamos nos esconder, disse David. Sua voz estava tremendo. Agora mesmo, venha comigo. Mas já era tarde demais. A porta da frente explodiu para dentro. 3 soldados Veltori atravessaram a fumaça e a poeira. Eram criaturas altas, com quase 2,5 metros, pele cinza e 4 braços. Seus rostos tinham vários olhos que se moviam de forma independente, examinando a sala. 2 jovens, um deles disse com uma voz monótona e mecânica. Seus dispositivos de tradução tornaram suas palavras compreensíveis, mas frias. Marque-os para a coleta. David ficou na frente de seus filhos. Ele não era um lutador. Ele era um cientista agrícola, um homem que estudava as plantas e o solo. Ele tinha mãos macias e um coração gentil. Mas naquele momento ele daria ao luxo de 1000 exércitos para os seus filhos. Por favor, disse ele. Por favor, não os leve. Eles são apenas crianças. Leve-me em vez disso. Eu vou trabalhar. Eu farei o que você quiser. O soldado líder olhou para ele com algo parecido com diversão. Para os Veltori, os humanos eram pequenos e frágeis. Este estava implorando. Assim como todas as espécies inferiores imploraram, isso não significou nada. Os homens adultos são ineficientes, disse o soldado. Os jovens serão processados, afastados ou demitidos. Um dos soldados agarrou David e jogou-o contra a parede. Ele bateu com força e caiu no chão, ofegante. Através da visão turva, ele observou os outros soldados agarrarem seus filhos. Marcos lutou, chutou, mordeu e gritou. Helena também. Eles eram pequenos, mas ferozes, exatamente como a mãe os ensinara a ser. Mas eram crianças lutando contra criaturas 3 vezes maiores. Era impossível. Espécimes vigorosos, observou um soldado. Eles exigirão ajuste comportamental. Papai, Helena gritou enquanto eles a arrastavam em direção à porta. Papai, ajude-nos. David tentou se levantar. Ele tentou alcançá-los, mas seu corpo não cooperava. Tudo o que ele pôde fazer foi observar enquanto seus filhos eram levados para a luz da manhã e carregados em um navio de transporte com dezenas de outras crianças humanas da colônia. Os soldados não mataram ninguém. Eles não precisavam. Eles simplesmente pegaram o que queriam e foram embora. Todo o ataque durou menos de 1 hora. Quando David finalmente conseguiu se levantar, os navios já estavam subindo de volta ao céu. Ele tropeçou para fora e os viu desaparecer nas nuvens. Outros pais faziam a mesma coisa por toda a colônia. Alguns estavam chorando. Alguns estavam gritando. Alguns apenas ficaram em choque silencioso. Os líderes da colônia começaram a se organizar imediatamente. Eles enviariam uma reclamação ao governo regional. Eles exigiriam que as crianças fossem devolvidas. Mas todos sabiam que era inútil. O Império Velteri não deu ouvidos às reclamações de espécies inferiores. Essas crianças se foram.
David voltou para sua casa em ruínas. Ele se movia lentamente, como um homem em um sonho. Ele passou por cima da porta quebrada e foi até o quarto que dividia com sua esposa. Ela não está aqui. Ela estava ausente há meses para o que chamava de trabalho. Ele nunca fez muitas perguntas sobre o trabalho dela. Algumas coisas era melhor não saber. Ele se ajoelhou ao lado da cama e puxou uma tábua solta do piso. Embaixo havia uma pequena caixa de metal. Dentro da caixa havia um dispositivo que parecia uma simples unidade de comunicação. Mas foi muito mais do que isso. Era de nível militar, criptografado com códigos que nem mesmo o Império poderia quebrar. David nunca havia usado esse dispositivo antes. Sua esposa tinha dado a ele anos atrás, só para garantir. Ela o fez memorizar um conjunto de frases em código para diferentes emergências. Ele esperava que nunca precisasse deles. Suas mãos estavam firmes quando ele ativou o dispositivo. Ele falou claramente sobre isso. Sua voz surpreendentemente calma. Eles levaram as crianças, código Crimson. Então ele esperou. Em algum lugar da galáxia, num lugar que David não conseguia imaginar, um sinal foi recebido. Ele viajou por estações retransmissoras ocultas, saltando de sistema para sistema, evitando qualquer detecção. Chegou ao seu destino em menos de 3 minutos. No navio de transporte, Marcos e Alina deram-se as mãos com força. Eles estavam cercados por crianças chorando. Todos eles assustados e confusos. Os soldados VEL-3 os ignoraram, tratando-os como carga e não como pessoas. Eu quero mamãe. Marcos sussurrou. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas ele estava tentando ser corajoso pela irmã. Eu também. Alina sussurrou de volta. Ela apertou a mão dele com mais força, mas temos que ser fortes. Ok. Mamãe sempre diz para ser forte quando as coisas estão assustadoras. Você acha que ela vai nos encontrar? Alina pensou em sua mãe. Ela se lembrou da maneira como sua mãe se movia. Sempre alerta. Sempre observando. Ela se lembrou das cicatrizes nos braços da mãe que ela nunca explicou. Ela se lembrava às vezes da expressão nos olhos de sua mãe. Um olhar que fez Alina sentir que sua mãe poderia fazer qualquer coisa. Sim, Alina disse com firmeza. Ela nos encontrará. E quando isso acontecer, esses alienígenas vão se arrepender muito. Marcos conseguiu dar um pequeno sorriso. Ele acreditou em sua irmã. Ele sempre fez isso. A nave de transporte saltou para o hiperespaço, carregando sua carga de crianças roubadas em direção ao coração do Império VEL-3. Os soldados a bordo não tinham ideia do que tinham acabado de fazer. Eles levaram centenas de crianças em ataques como este. Era rotina, mas desta vez foi diferente. Desta vez eles levaram as crianças erradas. Em algum lugar na escuridão do espaço, a mãe deles acabará de receber a mensagem de que a caçada estava prestes a começar. A general Saracen estava a 300 anos-luz de casa quando a mensagem chegou. Ela liderava uma equipe de ataque secreta através dos destroços de uma base pirata, passando por cima de corpos e queimando destroços. A missão foi um sucesso total. Outra ameaça às colônias humanas eliminada. Outra vitória da Força de Defesa da Terra Unida. Seu dispositivo de comunicação vibrou em seu pulso. Ela verificou rapidamente, esperando uma atualização de rotina. Então ela parou de se mover completamente. Os soldados atrás dela notaram imediatamente. O comandante deles nunca parava durante uma operação. Nunca. General, perguntou seu segundo em comando, há algum problema? Sarah não respondeu. Ela leu a mensagem novamente. 3 palavras. Código carmesim. Significava apenas uma coisa. Alguém havia levado seus filhos. Por um momento, ela não sentiu nada. Sua mente ficou completamente em branco. Então veio a sensação, surgindo de algum lugar dentro dela. Não foi medo. Não foi tristeza. Era algo mais antigo e mais perigoso. Foi a raiva fria e concentrada de uma mãe cujos filhos foram ameaçados. Mudança. De missão, ela disse.
Sua voz estava calma, muito calma. Voltamos à base imediatamente. Prioridade Alpha. Sua equipe não a questionou. Eles serviram com Sarah Shen durante anos. Eles sabiam que não deviam fazer perguntas quando ela usava esse tom. De volta à nave de comando, Sarah se trancou em seus aposentos e acessou a rede de inteligência militar. Em poucos minutos, ela tinha o relatório completo. Uma invasão de coleta VEL-3 no Novo Éden levou 47 crianças, incluindo Marcos e Helena Shen. O transporte já havia partido em estário sistema. Destino: instalação de processamento Imperial 7. Em órbita ao redor do planeta natal VEL-3, Sarah ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Ela olhou para uma fotografia em sua mesa. Mostrava ela com David e os gêmeos, tirada 3 anos atrás, no aniversário de Helena. Todos pareciam tão felizes, tão normais. Foi por isso que ela se retirou para o Novo Éden. Ela queria que seus filhos tivessem uma vida normal, longe das guerras e das matanças. Mas as guerras os encontraram de qualquer maneira. Ela ativou um canal seguro para o almirante James Torres, comandante da Força de Defesa da Terra Unida. Seu rosto apareceu na tela dela. Cansado e preocupado, Sarah ele disse: "Ouvi falar do Novo Éden. Sinto muito, estamos apresentando um protesto diplomático agora. Isso não os trará de volta", disse Sarah. "Eu sei, mas não podemos simplesmente querer ativar a Operação Recuperação." Torres ficou pálido. A Operação Recuperação foi um plano que a própria Sarah elaborou 5 anos atrás. Foi uma contingência para resgatar cativos humanos de potências hostis, mas foi agressiva, muito agressiva. Envolveu a infiltração em território inimigo, desativando a sua infraestrutura militar e extraindo os cativos à força. Sarah. Esse plano era teórico. Se realmente fizermos isso, poderemos iniciar uma guerra com o Império Velteri. Eles têm 300 navios de guerra. Temos menos de 50 naquela região. Eles levaram meus filhos. Tiago, eu entendo isso. Realmente quero, mas tenho que pensar em toda a humanidade. Não apenas então pense sobre isso. Sarah interrompeu. Sua voz ainda estava calma, mas havia aço por baixo dela. O Império acabou de sequestrar 47 crianças humanas. Se não fizermos nada, eles farão de novo. E, novamente, eles continuarão levando nosso povo porque acham que somos fracos demais para detê-los. Torres ficou em silêncio. Dê-me um navio. Sarah continuou. Uma equipe. Farei isso em silêncio. Ninguém jamais saberá que a Terra estava envolvida. Se eu falhar, você pode negar tudo, mas não deixarei meus filhos naquele lugar e também não abandonarei os outros filhos. Torres esfregou os olhos. Ele conhecia Sarah há 20 anos. Ele a tinha visto fazer coisas impossíveis. Durante as guerras de fronteira, ela ganhou um apelido que ainda fazia tremer piratas e invasores. Eles a chamavam de ceifadora. Se eu autorizar isso, disse ele lentamente, você precisará ser um fantasma. Sem vestígios. Nenhuma evidência. Eu sei quando você não pode matar civis. Não somos assassinos. Nunca fui, disse Sarah. Eu só matei aqueles que precisavam ser mortos e sempre lhes dei uma escolha primeiro. Torres assentiu lentamente. Você tem autorização, mas Sarah, se der errado, não dará. Ela encerrou a ligação e imediatamente começou a fazer outras. Ela tinha uma lista na cabeça, nomes de soldados com quem serviu ao longo dos anos, os melhores dos melhores, as pessoas mais perigosas que a humanidade já produziu. Cada um lhe devia vida. Cada um a seguiria até o inferno se ela pedisse. Um por um, eles atenderam suas ligações. Ela contou a eles o que havia acontecido. Ela contou a eles o que estava planejando. Cada um deles disse a mesma coisa. Estou dentro. Em 72 horas, Sarah reuniu uma equipe de 12 agentes. Eles se reuniram em uma nave pequena e sem identificação, escondida em um campo de asteroides. Eles eram todos profissionais. Todos veteranos dos piores conflitos que a humanidade já travou, mas nenhum deles jamais viu seu comandante assim. Oh!
Império acha que somos fracos, Sarah disse a eles. Eles acham que podem levar nossos filhos e não enfrentarão consequências. Vamos mostrar a eles o quanto estão errados. Ela ativou uma exibição holográfica mostrando o Império Velteri, 17 sistemas estelares, centenas de instalações militares, milhares de navios de guerra. Não vamos combatê-los diretamente, ela continuou. Seremos fantasmas. Vamos nos mover pelo território deles como sombras, e quando terminarmos, eles entenderão algo muito importante. O que é isso, general? Um dos soldados perguntou. Os olhos de Sarah estavam frios e focados, pois não há nada nesta galáxia mais perigoso do que um humano protegendo sua família. A nave ativou seus sistemas furtivos e entrou no hiperespaço. A caçada havia começado. A 300 anos-luz de distância, Marcos e Helena Shen estavam sendo processados em uma instalação imperial. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam onde sua mãe estava, mas deram as mãos e permaneceram fortes. Exatamente como ela lhes havia ensinado, e em algum lugar na escuridão entre as estrelas, a mãe deles estava vindo buscá-los. Deus ajude quem ficou em seu caminho. A instalação de processamento Imperial 7 era enorme. Ele flutuou em órbita ao redor do mundo natal dos Velteri como uma lua de metal, repleta de armas e sensores. Milhares de soldados patrulhavam seus corredores. Milhões de cativos de dezenas de espécies viviam e trabalhavam dentro dos seus muros. Era a maior instalação desse tipo no Império e a mais segura. O governador Ketril administrou as instalações com eficiência fria. Ele tinha quase 400 anos de idade para um Velteri e vinha processando espécies menores durante a maior parte de sua vida. Ele se orgulhava de seu trabalho. Os cativos chegaram assustados e desafiadores. Em poucos meses, tornaram-se trabalhadores obedientes. Foi simples, na verdade. Você apenas teve que quebrar o espírito deles. O novo lote de crianças humanas chegou numa manhã nublada. Ketril os observou sendo descarregados do transporte, seus múltiplos olhos examinando cada um deles. Os humanos eram criaturas comuns, pequenas e frágeis. Eles eram trabalhadores decentes, uma vez devidamente treinados. Sua atenção foi atraída por duas das crianças. Gêmeos, um menino e uma menina, de mãos dadas e observando tudo ao seu redor com um foco em comum. A maioria das crianças chorou ou gritou quando chegou. Esses dois estavam quietos, observadores. Foi estranho. Aqueles dois, disse ele ao seu assistente, colocaram-nos em alojamentos separados. Sim, governador. Mas quando os guardas tentaram separar os gêmeos, eles lutaram, não com violência, mas com resistência obstinada. Eles se agarravam com tanta força que os guardas não conseguiam separá-los sem feri-los, e os bens danificados eram inúteis. Tudo bem, disse Ketril, irritado, mantenha-os juntos por enquanto. Eles aprenderão a obedecer em breve. Os gêmeos foram colocados em um dormitório com outras 30 crianças humanas. O quarto era frio e cinzento, com camas duras e sem janelas. As crianças receberam roupas simples e foram informadas das regras. Trabalhe duro, obedeça às ordens, não tente fugir. Aqueles que seguissem as regras seriam alimentados, aqueles que não o fizessem seriam punidos. Marcos e Helena sentaram-se juntos em uma cama no canto. Eles observaram as outras crianças chorando e se consolando. Alguns deles eram ainda mais jovens, com apenas 4 ou 5 anos de idade. Helena sentiu algo duro se formando em seu peito. Foi raiva. Precisamos ajudá-los. Ela sussurrou para o irmão que, Marcos perguntou, somos apenas crianças. Mamãe sempre diz que ser pequeno não significa que você é fraco. Isso significa que as pessoas subestimam você. Nos dias seguintes, os gêmeos começaram a organizar as outras crianças. Eles compartilharam comida com os mais novos. Eles os ensinaram a manter a calma durante as inspeções. Eles inventaram jogos tranquilos para manter o ânimo. Os guardas notaram que as crianças humanas eram extraordinariamente cooperativas e presumiram que isso significava que estavam devidamente quebradas. Eles estavam errados. 2 semanas se passaram e coisas estranhas começaram a acontecer em todo o Império Vel 3.
Um retransmissor de comunicações nos territórios exteriores ficou escuro. Engenheiros foram enviados para repará-lo. Não encontraram nada de errado com o equipamento, mas simplesmente não funcionava. Antes que pudessem investigar mais 3 relés falharam. Um navio patrulha desapareceu num setor remoto. As equipes de busca não encontraram destroços, nenhum sinal de socorro, nada. Era como se o navio simplesmente tivesse deixado de existir. Um posto de escuta perto da fronteira imperial parou de enviar relatórios. Quando uma equipe chegou para verificar, encontraram toda a tripulação inconsciente, mas ilesa. Nenhum deles se lembrava do que havia acontecido. A inteligência imperial começou a compilar relatórios. Os incidentes pareciam aleatórios, espalhados por diferentes sistemas, sem nenhuma conexão óbvia. Eles os atribuíram a mau funcionamento de equipamentos e fenômenos cósmicos incomuns. A ideia de que alguém pudesse estar atacando nunca lhes ocorreu. Quem ousaria atacar o Império Vel 3? De volta à instalação de processamento 7, o governador Ketrel recebeu um pedido da inteligência imperial. Eles queriam entrevistar alguns dos humanos cativos sobre as capacidades de sua espécie. Era rotina, apenas atualizar seus arquivos sobre espécies menores. Ketrel decidiu começar com os gênios. Eles pareciam inteligentes para os humanos, e ele estava curioso sobre seu comportamento incomum. Ele os trouxe para seu escritório. A sala era grande e intimidante, projetada para fazer os visitantes se sentirem pequenos. Os gêmeos ficaram diante de sua mesa, ainda de mãos dadas, e olharam para ele sem medo. Disseram-me que você está organizando as outras crianças, disse Ketrel. Por quê? Porque eles estão com medo, respondeu Alina. E não estamos. Por que você não está com medo? Você deveria estar. Nossa mãe nos ensinou a não ter medo de valentões, disse Marcos. Os olhos de Ketrel se estreitaram. Sua mãe, conte-me sobre ela. Ela é muito inteligente, disse Alina, e muito forte, acrescentou Marcos. O que ela faz? Os gêmeos se entreolharam. Então Alina olhou para Ketrel e sorriu. Era um sorriso estranho, confiante e conhecedor, completamente errado para uma criança na situação dela. Ela encontra pessoas que pegam coisas que não lhes pertencem, disse Alina, e ela as recupera. É assim mesmo? Ketrel achou graça. E o que acontece com as pessoas que pegaram essas coisas? Isso depende, disse Marcos. Em quê? Sobre se eles os retribuem bem ou não. Ketrel riu. Foi um som frio e áspero. Sua mãe parece impressionante, mas ela é humana e os humanos são fracos. Faça o que fizer, ela não pode alcançá-lo aqui. Esta facilidade é inexpugnável. O sorriso de Alina não vacilou. Nossa mãe está vindo, ela disse simplesmente. Você deveria correr só por um momento. Algo brilhou nos múltiplos olhos de Ketrel. Pode ter sido uma dúvida. Então desapareceu, substituído pelo desprezo. Leve-os de volta para o dormitório. Ele ordenou os guardas e aumentou as varreduras de segurança. Não quero mais comportamento organizacional por parte das crianças humanas. Naquela noite, um técnico do centro de segurança da instalação notou algo estranho em seus monitores. Sinais fantasmas, leituras impossíveis, como se algo estivesse se movendo em seus sistemas sem deixar rastros. Ele fez diagnósticos e não encontrou nada. Ele os executou novamente. Ainda nada. Ele estava prestes a registrar um relatório quando seu console escureceu. Todas as telas da sala ficaram escuras. As luzes de emergência acenderam, lançando sombras vermelhas nas paredes. Então tudo voltou para Linus. Se nada tivesse acontecido, o técnico balançou a cabeça e concluiu que estava imaginando coisas. Provavelmente foi apenas uma flutuação de energia. Nada com que se preocupar. Ele voltou ao seu monitoramento de rotina, sem nunca saber que acabará de testemunhar a primeira investigação de uma infiltração que colocaria todo o Império de joelhos. Na escuridão do espaço, Saracen revisou os dados que sua equipe reuniu. Eles estavam trabalhando há 3 semanas, mapeando cada sistema de segurança, cada rota de patrulha, cada ponto fraco da instalação.
Eles estavam quase prontos. Como podemos tirá-los? Um de seus agentes perguntou. Essa estação tem 40.000 soldados. Não lutamos contra 40.000 soldados, disse Sarah. Nós os deixamos cegos, os deixamos surdos e depois passamos direto por eles. Ela olhou para a exibição holográfica da instalação, em algum lugar dentro daquela fortaleza de metal. Seus filhos estavam esperando por ela. Amanhã, ela disse, iremos amanhã. O ataque começou à meia-noite, horário imperial. Em 17 sistemas estelares, as instalações militares VL-3 ficaram escuras. Não houve explosões, nem luzes piscando, nem sirenes de alerta, apenas silêncio. Num momento, tudo estava funcionando normalmente. No momento seguinte, as telas ficaram pretas e os canais de comunicação foram preenchidos com dardos estáticos no alto comando imperial no planeta natal VL-3. Os oficiais olhavam confusos para suas exibições. Eles tentaram entrar em contato com sua frota. Nenhuma resposta. Eles tentaram alcançar suas plataformas de defesa. Nada. Eles tentaram acessar suas redes de sensores. Todos mortos. O que está acontecendo? O Alto Admiral exigiu. Isso é um ataque? Não podemos determinar. Senhor, respondeu um subordinado, com a voz trêmula. Perdemos contato com tudo fora deste prédio. Isso é impossível. Nossos sistemas possuem backups para os backups. Eles não podem falhar todos ao mesmo tempo. Mas eles tinham, de alguma forma, impossivelmente, eles tinham. Em todo o Império, a mesma cena aconteceu. Os comandantes da frota encontraram-se isolados, incapazes de coordenar com os seus navios. As plataformas de defesa flutuaram inutilmente. Seus sistemas de mira foram congelados. Portões de salto travados em posições neutras, impedindo qualquer nave de viajar entre sistemas. O Império VL-3, que governou as estrelas por milênios, ficou subitamente cego, surdo e paralisado na instalação de processamento 7. O governador Ketrel assistiu seu centro de comando mergulhar no caos. Cada tela mostrava mensagens de erro. Todos os canais de comunicação estavam mortos. Até os sensores internos estavam com defeito, mostrando imagens fantasmas e leituras falsas. Cele todas as entradas, ele ordenou. Coloque a estação em bloqueio total. Nada entra ou sai. Estamos tentando, governador. Mas os controles das portas não respondem. Ketrel sentiu algo que não sentia há séculos. Temer. Saracen moveu-se pelas instalações como uma sombra. Sua equipe se infiltrou por uma escotilha de manutenção enquanto os sistemas de segurança executavam seus protocolos de mau funcionamento. Eles usavam ternos pretos que absorviam a luz e mascaravam suas assinaturas de calor. Para quaisquer sensores que ainda funcionassem, eles eram invisíveis. Eles encontraram guardas. É claro que a instalação tinha 40.000 soldados, mas esses soldados estavam confusos e desorganizados, tropeçando no escuro enquanto as luzes de emergência piscavam. A equipe de Sarah passou pela maioria deles sem ser vista. Aqueles que os viram foram neutralizados rápida e silenciosamente, ficando inconscientes com golpes de precisão. Não matar, a menos que seja absolutamente necessário. Sarah havia ordenado antes da operação, estavam aqui para resgatar, não para massacrar. Sua equipe obedeceu. Eles deixaram um rastro de corpos inconscientes atrás deles, mas nenhum cadáver. Sarah consultou o mapa que havia memorizado. As crianças estavam detidas no bloco 7, 3 níveis abaixo da sua posição atual. Havia mais de 200 guardas entre eles e seu objetivo. Em circunstâncias normais, isso seria um problema. Mas as circunstâncias não eram normais. Inicia a fase 2, ela disse em um ponto comunicado por toda a instalação. Novas avarias começaram. Sistemas de supressão de incêndio acionados em corredores aleatórios, preenchendo-os com espuma. Os geradores de gravidade flutuavam, fazendo os soldados tropeçar e cair. Os sistemas de iluminação ficaram descontrolados, mergulhando algumas áreas na escuridão enquanto cega outras com luzes estroboscópicas. Os guardas não sabiam dizer o que estava acontecendo.
Eles não sabiam de onde vinha a ameaça. Eles não conseguiram coordenar nenhuma defesa porque suas comunicações estavam inoperantes. Tudo o que podiam fazer era reagir a cada novo problema à medida que surgia. Distribuindo suas forças cada vez mais, a equipe de Sarah alcançou o bloco 7 em 23 minutos. Os guardas da entrada já haviam partido, tendo sido chamados para atender emergências em outros lugares. As fechaduras das portas foram desativadas remotamente. Eles entraram imediatamente. O dormitório estava escuro e silencioso. 47 crianças humanas estavam amontoadas no centro da sala, assustadas com o caos lá fora. Eles olharam para cima quando figuras emergiram das sombras e alguns deles começaram a gritar. Está tudo bem, disse Sarah, tirando a máscara. Somos humanos, estamos aqui para te levar para casa. A gritaria parou. As crianças olharam para ela com os olhos arregalados. Então duas pequenas figuras abriram caminho no meio da multidão e correram em sua direção. Mamãe, Marcos e Helena se jogaram em seus braços. Sarah segurou seus filhos com força. Por apenas um momento, ela se permitiu sentir algo diferente de concentração fria. Ela sentiu amor e alívio e uma proteção feroz que ardia como fogo em seu peito. Eu te disse, Helena disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu disse a eles que você viria. É claro que vim, Sarah sussurrou, sempre irei atrás de você. Ai, sempre. Marcos olhou para ela com olhos sérios. Você vai machucar os alienígenas? Mamãe, só se eles me fizerem bem. Eles eram maus, mas alguns deles estavam apenas fazendo seu trabalho. Eles realmente não queriam nos machucar. Sarah sentiu o orgulho crescer em seu peito. Mesmo depois de tudo, seus filhos ainda pensavam na misericórdia. Ela os criou bem. Precisamos nos mover, disse um de seus agentes. Eles estão começando a restaurar alguns sistemas, onde você tem talvez 15 minutos antes de serem organizados. Sarah assentiu e se levantou, ainda segurando as mãos dos filhos. Todos ouviram com atenção, disse ela às outras crianças. Estamos saindo deste lugar. Fique perto dos adultos. Faça exatamente o que eles dizem. Se você ficar com medo, tudo bem. Ser corajoso não significa que você não esteja com medo. Isso significa que você continua de qualquer maneira. Eles começaram a se mover pelos corredores. As crianças estavam aterrorizadas, mas obedientes, seguindo os soldados numa longa fila silenciosa. A equipe de Sarah os guiou habilmente, evitando patrulhas e contornando obstáculos. Eles estavam quase no ponto de extração quando os alarmes finalmente começaram a soar. Os Velteri conseguiram restaurar sistemas parciais e finalmente perceberam o que estava acontecendo. A voz do governador Ketrel ecoou pelos alto-falantes da estação. Atenção, todo o pessoal. Há intrusos na estação. Intrusos humanos. Eles estão tentando roubar as crianças cativas. Todas as forças convergem para o bloco 7. Cele todas as saídas. Ninguém sai desta estação vivo. Essa é a nossa deixa, disse Sarah calmamente. Todos correm. Eles correram. A equipe de Sarah formou uma formação protetora em torno das crianças, guiando-as pelo labirinto de corredores. Atrás deles, ouviam-se o trovão de botas enquanto centenas de soldados os perseguiam. Eles chegaram ao ponto de extração. Um compartimento de carga com uma grande porta externa. A nave de Sarah estava esperando lá fora, invisível aos sensores, pronta para recebê-los. A porta não abria. Eles restauraram o bloqueio. Um de seus agentes relatou que não podemos mais substituí-lo remotamente. Sarah olhou para a porta. Então ela olhou para o corredor atrás deles, onde os sons dos soldados se aproximando estavam ficando mais altos. 47 crianças contavam com ela. Seus próprios filhos contavam com ela. Então vamos substituí-lo manualmente, disse ela. Segure-os. Dê-me 60 segundos. Sua equipe se posicionou nas entradas do corredor. Armas prontas. Sarah se ajoelhou diante dos controles da porta e começou a trabalhar. Seus dedos se moviam com uma velocidade incrível, contornando circuitos e redirecionando a energia.
Os primeiros soldados apareceram. A equipe de Sarah abriu fogo com tiros não letais, derrubando-os antes que pudessem levantar as armas. Mais soldados vieram. E mais, o corredor virou uma parede de corpos inconscientes. 30 segundos, Sarah gritou. A voz de Ketrel soou novamente nos alto-falantes. Para os intrusos humanos, a estação está cercada pela frota imperial. 300 navios de guerra, não há escapatória. Renda-se agora e você será executado rapidamente. Resista e você sofrerá. Sarah o ignorou. Seus dedos continuaram trabalhando. 15 segundos. Mais soldados chegaram. A equipe de Sarah estava com pouca munição. Alguns deles passaram para o combate corpo a corpo, lutando com a eficiência desesperada de soldados que sabiam que não havia retirada. 5 segundos, a porta se abriu. A luz fria das estrelas inundou o compartimento de carga. A nave de Sarah se materializou do lado de fora, com a rampa de embarque se estendendo. Todos no navio, agora as crianças correram. A equipe de Sarah o seguiu, ainda lutando contra os soldados que os perseguiam. Um por um, eles recuaram para o navio, cobrindo um ao outro. Sarah foi a última a entrar. Ela parou no topo da rampa e olhou para o governador Ketrel, que havia chegado bem a tempo de vê-los escapar. Seus olhos se encontraram por um momento. Isto não acabou, Ketrel rosnou. Não, Sarah concordou. Não está fechado em rampa. A nave acelerou para longe da estação, desaparecendo na escuridão entre as estrelas. Atrás deles, 300 navios de guerra imperiais começaram a convergir. A voz de Ketrel transmitida por todos os canais: destrua aquela nave, destrua-a em qualquer custo. A armadilha estava se fechando e Saracen tinha mais uma carta para jogar. A frota imperial cercou o navio de Sarah como lobo cercando uma presa ferida. 300 navios de guerra, cada um repleto de armas capazes de destruir cidades. Contra eles havia uma única nave humana, pequena e sem armadura. Na ponte de sua nau capitânia, o almirante Vett pode observar a nave humana com todos os 6 olhos. Ele não conseguia entender como aquela pequena embarcação havia causado tanto caos, mas isso não importava agora. Em segundos, seria reduzido a átomos. Todas as armas travam no alvo, ele ordenou. Atire ao meu comando. Almirante, um oficial de comunicações interrompeu. Estamos recebendo uma transmissão da nave humana. Eles desejam falar com o Conselho Superior. Ignore-os, suas palavras não significam nada. Senhor, a transmissão está em um canal de prioridade imperial, um canal que deveria ser impossível de ser acessado por estranhos. O almirante Vetkin hesitou, isso era preocupante. Se os humanos pudessem acessar seus canais seguros, o que mais poderiam acessar? Pácios, ele disse. A tela principal piscou e uma fêmea humana apareceu. Ela tinha cabelos escuros, olhos escuros e um rosto que não demonstrava nenhum medo. Atrás dela, o almirante Vetkan podia ver dezenas de crianças humanas amontoadas. Meu nome é General Saracen, disse o humano, estou falando com o Alto Conselho do Império Velteri. Eu sugiro que você ouça com atenção. No mundo natal dos Velteri, o Conselho Superior reuniu em sua Câmara de Emergência 7 dos seres mais poderosos do Império, governantes de 17 sistemas estelares, conquistadores de dezenas de espécies. Eles observavam o humano em suas telas com uma mistura de raiva e curiosidade. Você se atreve a se dirigir a este conselho? Sumo conselheiro, exigiu Zetra, você é um criminoso que atacou nossas instalações e roubou nossa propriedade, sua propriedade. Sarah repetiu, a voz dela era gelada. Essas são crianças, crianças humanas, e nunca foram suas. Todas as espécies menores pertencem ao Império. Isso tem sido verdade há milênios, então deixe-me explicar uma coisa para você. Sarah inclinou-se ligeiramente para a frente. Meu nome é Saracen, em algumas partes da galáxia me chamam de Reaper. Ganhei esse nome durante as guerras fronteiriças, quando destruí 3 frotas piratas e libertei 40.000 prisioneiros humanos. Passei toda a minha vida protegendo a humanidade daqueles que poderiam nos prejudicar. Os membros do conselho se entreolharam. Alguns deles tinham ouvido falar do Reaper.
As histórias eram preocupantes. Agora você tem duas opções, Sarah continuou. Escolha um, libertar todos os humanos cativos em seu território. Todos eles, de todas as instalações, de todas as minas, de todos os campos de trabalho, proporcionam-lhes uma passagem segura para o espaço humano. Se você fizer isso, partiremos pacificamente e não haverá mais conflitos. A alta conselheira Zetra riu, e escolha 2, recusar e descobrir por que me chamam de ceifador. Você é um navio cercado por 300, não tem influência. Sarah sorriu, não foi um sorriso agradável. Durante as últimas 3 semanas, enquanto você tentava descobrir por que seus sistemas estavam falhando, meus agentes estavam ocupados. Eles se infiltraram em todas as principais instalações militares do seu império. Eles se implantaram em suas redes de comando, em suas plataformas de defesa, em seus sistemas de coordenação de frota. Ela apertou um botão em seu console. Em todo o Império Velturi, as coisas começaram a acontecer. As plataformas de defesa ficaram offline, os canais de comando da frota ficaram cheios de estática, portões de salto travados em posições neutras. Os sistemas de navegação começaram a exibir dados falsos no espaço ao redor da instalação de processamento 7. Metade dos 300 navios de guerra de repente se viram incapazes de disparar. Seus sistemas de armas relataram estar prontos, mas nada aconteceu quando tentaram ativá-los. Isso é impossível. O almirante Vettin respirou fundo. Eu poderia ter destruído você, Sarah disse calmamente. Eu poderia ter virado suas naves umas contra as outras, derrubado suas estações em seus planetas, acionado suas próprias armas para detonarem em suas baías de lançamento. Eu poderia ter matado milhões de pessoas sem nunca ter disparado um disparado com minhas próprias armas. Ela deixou isso penetrar, mas eu não. Escolhi a precisão em vez da devastação. Escolhi mostrar do que somos capazes sem realmente fazer isso, porque não sou um monstro, nem a humanidade. A Câmara do Conselho Superior ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que há memória, os governantes do Império não tinham nada a dizer. Você pensou que os humanos eram fracos, Sarah continuou. Pequeno, frágil. Você pensou que poderia levar nossos filhos e não faríamos nada. Você estava errado. Ela olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhando com fogo frio. Mas aqui está o que você precisa entender. Eu poderia ter vindo aqui com um exército. Eu poderia ter vindo aqui com armas de destruição em massa. Eu poderia ter começado uma guerra que teria queimado todo o seu império por uma geração. Em vez disso, vim com 12 agentes e uma única nave. Vim para resgatar crianças, não para conquistar. Vim para lhe ensinar uma lição, não para destruí-lo. O alto conselheiro Zetra encontrou sua voz. Que lição? Que há algumas coisas que você não toca, algumas linhas que você não ultrapassa. Nossos filhos são uma dessas coisas. Hoje, eu lhe mostrei misericórdia. Eu mostrei a você moderação. Mas se algum dia você pegar outra criança humana, se você ameaçar nosso povo novamente, não terei misericórdia. Eu voltarei e trarei toda a humanidade comigo, e não pararemos até que o Império Velfrey exista apenas nos livros de história. O silêncio se estendeu pelo espaço. Os membros do conselho se entreolharam. Eles governaram as estrelas por milênios. Eles conquistaram dezenas de espécies. Eles nunca haviam sido ameaçados assim antes. E eles nunca foram tão completamente derrotados por um único inimigo. Quais são os seus termos? Zetra perguntou finalmente. Eu já lhe disse, liberte todos os humanos cativos, forneça-lhes uma passagem segura para casa e nunca mais toque em nosso povo. E se concordarmos, partiremos em paz. Seus sistemas serão restaurados. Não haverá nenhum registro desta conversa, nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Seu império pode continuar como sempre, só que sem escravos humanos. O conselho deliberou durante menos de 1 minuto. Na verdade, eles não tiveram escolha. Eles tinham visto o que um humano poderia fazer. Eles não queriam ver o que toda a humanidade poderia fazer, concordou, disse Zetra. Os cativos serão libertados. Eu sei que sim, respondeu Sarah, porque estarei observando.
E se pelo menos uma criança humana permanecer em suas mãos depois de 30 dias, eu voltarei. Ela encerrou a transmissão. Em seu navio, Sarah se virou para olhar sua equipe e as crianças resgatadas. Seus agentes estavam exaustos, mas sorridentes. As crianças estavam assustadas, mas seguras. Marcos e Alina correram até ela e agarraram suas mãos. Você conseguiu, mamãe, disse Alina. Você realmente conseguiu. Conseguimos, Sarah corrigiu. Todos nós, e vamos para casa agora. Um mês depois, os últimos cativos humanos foram devolvidos às suas famílias. Mais de 10.000 pessoas resgatadas de instalações em todo o Império Velteri. O Império manteve a sua palavra, em parte porque tinha concordado e em parte porque estava aterrorizado com o que aconteceria se não o fizesse. Sarah Shen voltou ao Novo Éden. Ela pendurou o uniforme pela segunda vez e voltou a ser esposa de fazendeiro. David a acolheu com lágrimas nos olhos e a abraçou por um longo tempo sem falar. Marcos e Alina se reajustaram à vida normal. Eles brincavam com outras crianças. Eles foram para a escola. Eles tinham pesadelos às vezes, mas cada vez menos com o passar do tempo. Eles sabiam que estavam seguros. A mãe deles provou isso. Certa noite, enquanto a família estava sentada observando o pôr do sol, Alina fez uma pergunta à mãe. Mamãe, os alienígenas algum dia voltarão? Sarah olhou para a filha, depois para o filho e depois para o marido. Ela pensou na mensagem que receberá na semana passada do Almirante Torres. A inteligência imperial emitiu uma nova diretriz secreta para todas as forças militares Velteri. Ela leu com satisfação. Não, querido, ela disse. Eu não acho que eles vão. Do outro lado da galáxia, nos arquivos da inteligência imperial, um documento estava no arquivos de segurança mais altos. Foi classificado em um nível que somente o Conselho Superior poderia acessar. Continha análises detalhadas da espécie humana e de suas capacidades militares. Na parte inferior do documento, destacada em vermelho, havia uma diretiva única que moldaria a política de Velteri para gerações futuras. A humanidade não deve ser provocada em nenhuma circunstância. Seus filhos nunca devem ser prejudicados. As consequências da violação desta diretriz são consideradas existenciais, classificatórias, absolutas. O ceifador os ensinou bem. A frota imperial cercou o navio de Sarah como lobos cercando uma presa ferida. 300 navios de guerra, cada um repleto de armas capazes de destruir cidades. Contra eles havia uma única nave humana, pequena e sem armadura. Na ponte de sua nau capitânia, o almirante Vett pode observar a nave humana com todos os 6 olhos. Ele não conseguia entender como aquela pequena embarcação havia causado tanto caos, mas isso não importava agora. Em segundos, seria reduzido a átomos. Todas as armas travam no alvo, ele ordenou. Atire ao meu comando. Almirante, um oficial de comunicações interrompeu. Estamos recebendo uma transmissão da nave humana. Eles desejam falar com o Conselho Superior. Ignore-os, suas palavras não significam nada. Senhor, a transmissão está em um canal de prioridade imperial, um canal que deveria ser impossível de ser acessado por estranhos. O almirante Vettin hesitou, isso era preocupante. Se os humanos pudessem acessar seus canais seguros, o que mais poderiam acessar? Pácios, ele disse. A tela principal piscou e uma fêmea humana apareceu. Ela tinha cabelos escuros, olhos escuros e um rosto que não demonstrava nenhum medo. Atrás dela, o almirante Vettin podia ver dezenas de crianças humanas amontoadas. Meu nome é General Sarah Shen, disse o humano. Estou falando com o Alto Conselho do Império Velteri. Eu sugiro que você ouça com atenção. No planeta natal Velteri, o Conselho Superior reuniu em sua Câmara de Emergência 7 dos seres mais poderosos do Império, governantes de 17 sistemas estelares, conquistadores de dezenas de espécies. Eles observaram o humano em suas telas com uma mistura de raiva e curiosidade. Você se atreve a se dirigir a este conselho? Alto Conselheiro, Zetra exigiu. Você é um criminoso que atacou nossas instalações e roubou nossa propriedade, sua propriedade. Sarah repetiu,
A voz dela era gelada. Essas são crianças, crianças humanas, e nunca foram suas. Todas as espécies menores pertencem ao Império. Isto tem sido verdade há milênios. Então deixe-me explicar uma coisa para você. Sarah inclinou-se ligeiramente para a frente. Meu nome é Sarah Shen, e em algumas partes da galáxia me chamam de Reaper. Ganhei esse nome durante as guerras fronteiriças, quando destruí 3 frotas piratas e libertei 40.000 prisioneiros humanos. Passei toda a minha vida protegendo a humanidade daqueles que poderiam nos prejudicar. Os membros do conselho se entreolharam. Alguns deles tinham ouvido falar do Reaper. As histórias eram preocupantes. Agora você tem 2 opções, continuou Sarah. Escolha um: libertar todos os humanos cativos em seu território. Todos eles, de todas as instalações, de todas as minas, de todos os campos de trabalho, proporcionam-lhes uma passagem segura para o espaço humano. Se você fizer isso, partiremos pacificamente e não haverá mais conflitos. Alta Conselheira, Zetra riu, e escolha 2, recusar e descobrir por que me chamam de ceifador. Você é um navio cercado por 300, não tem influência. Sarah sorriu. Não foi um sorriso agradável. Durante as últimas 3 semanas, enquanto você tentava descobrir por que seus sistemas estavam falhando, meus agentes estavam ocupados. Eles se infiltraram em todas as principais instalações militares do seu império. Eles se implantaram em suas redes de comando, em suas plataformas de defesa, em seus sistemas de coordenação de frota. Ela apertou um botão em seu console. Em todo o Império Veltore, as coisas começaram a acontecer. As plataformas de defesa ficaram offline. Canais de comando da frota cheios de portões de salto estáticos travados em posições neutras. Os sistemas de navegação começaram a exibir pontos de dados falsos no espaço ao redor da instalação de processamento 7. Metade dos 300 navios de guerra de repente se viu incapaz de atirar. Seus sistemas de armas relataram estar prontos, mas nada aconteceu quando tentaram ativá-los. Isso é impossível, respirou o almirante Vettin. Eu poderia ter destruído você, Sarah disse calmamente. Eu poderia ter virado suas naves umas contra as outras, derrubado suas estações em seus planetas, acionado suas próprias armas para detonarem em suas baías de lançamento. Eu poderia ter matado milhões de pessoas sem sequer disparar um tiro com minhas próprias armas. Ela deixou isso penetrar, mas eu não. Escolhi a precisão em vez da devastação. Escolhi mostrar do que somos capazes sem realmente fazer isso, porque não sou um monstro e nem a humanidade. A Câmara do Conselho Superior ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que há memória, os governantes do Império não tinham nada a dizer. Você pensou que os humanos eram fracos, Sarah continuou. Pequeno, frágil, você pensou que poderia levar nossos filhos e nós não faríamos nada. Você estava errado. Ela olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhando com fogo frio. Mas aqui está o que você precisa entender. Eu poderia ter vindo aqui com um exército. Eu poderia ter vindo aqui com armas de destruição em massa. Eu poderia ter começado uma guerra que teria queimado todo o seu império por uma geração. Em vez disso, vim com 12 agentes e uma única nave. Vim para resgatar crianças, não para conquistar. Vim para lhe ensinar uma lição, não para destruí-lo. O alto conselheiro Zetra encontrou sua voz. Que lição? Que há algumas coisas que você não toca, algumas linhas que você não ultrapassa. Nossos filhos são uma dessas coisas. Hoje, eu lhe mostrei misericórdia. Eu mostrei a você moderação. Mas se algum dia você pegar outra criança humana, se você ameaçar nosso povo novamente, não terei misericórdia. Voltarei e trarei toda a humanidade comigo. E não vamos parar até que o Império Veltri exista apenas nos livros de história. O silêncio se estendeu pelo espaço. Os membros do conselho se entreolharam. Eles governaram as estrelas por milênios. Eles conquistaram dezenas de espécies. Eles nunca haviam sido ameaçados assim antes. E eles nunca foram tão completamente derrotados por um único inimigo. Quais são os seus termos? Zetra perguntou finalmente. Eu já te contei.
Liberte todos os cativos humanos. Forneça-lhes passagem segura para casa. E nunca mais toque em nosso povo. E se concordarmos, partiremos em paz. Seus sistemas serão restaurados. Não haverá registro desta conversa. Nenhuma evidência de que isso tenha acontecido. Seu império pode continuar como sempre, só que sem escravos humanos. O conselho deliberou durante menos de 1 minuto. Na verdade, eles não tiveram escolha. Eles tinham visto o que um humano poderia fazer. Eles não queriam ver o que toda a humanidade poderia fazer. Concordo, disse Zetra. Os cativos serão libertados. Eu sei que eles vão. Sara respondeu, porque estarei assistindo. E se pelo menos uma criança humana permanecer em suas mãos depois de 30 dias, eu voltarei. Ela encerrou a transmissão. Em seu navio, Sara se virou para olhar sua equipe e as crianças resgatadas. Seus agentes estavam exaustos, mas sorridentes. As crianças estavam assustadas, mas seguras. Marcos e Alina correram até ela e agarraram suas mãos. Você conseguiu, mamãe, disse Alina. Você realmente conseguiu. Conseguimos, Sara a corrigiu. Todos nós. E vamos para casa agora. 1 mês depois, os últimos cativos humanos foram devolvidos às suas famílias. Mais de 10.000 pessoas, resgatadas de instalações em todo o Império Vel 3, o Império manteve a sua palavra. Em parte porque concordaram e em parte porque estavam aterrorizados com o que aconteceria se não o fizessem. Sara Shen voltou ao Novo Éden. Ela pendurou o uniforme pela segunda vez e voltou a ser esposa de fazendeiro. David a acolheu com lágrimas nos olhos e a abraçou por um longo tempo sem falar. Marcos e Alina se reajustaram à vida normal. Eles brincavam com outras crianças. Eles foram para a escola. Eles tinham pesadelos às vezes, mas cada vez menos com o passar do tempo. Eles sabiam que estavam seguros. A mãe deles provou isso. Uma noite, enquanto a família estava sentada observando o pôr do sol, Alina perguntou à sua mariposa uma pergunta. Mamãe, os alienígenas algum dia voltarão? Sara olhou para a filha, depois para o filho e depois para o marido. Ela pensou na mensagem que receberá na semana passada do almirante Torres. A inteligência imperial emitiu uma nova diretriz secreta para todas as forças militares do Vel 3. Ela leu com satisfação. Não, querido, ela disse. Eu não acho que eles vão. Do outro lado da galáxia, nos arquivos da inteligência imperial, um documento estava guardado nos arquivos de mais alta segurança. Foi classificado em um nível que somente o Conselho Superior poderia acessar. Continha análises detalhadas da espécie humana e de suas capacidades militares. Na parte inferior do documento, destacada em vermelho, havia uma diretiva única que moldaria a política da Vel 3 para gerações vindouras. A humanidade não deve ser provocada em nenhuma circunstância. Seus filhos nunca devem ser prejudicados. As consequências da violação desta diretiva são consideradas existenciais. Classificação absoluta. O ceifador os ensinou bem.